Olá, queridos alunos. Vamos todos aí entrando na nossa live. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o home office e as relações familiares. Deixa eu convidar aqui minha amiga Isabelle Oliveira para participar comigo. Vamos lá. Isa, já aceitei aqui o convite. Raquelzinha, minha super querida aluna da Olá! Mackenzie. Ai, que coisa boa! Live das Isas. Tudo bem? Tudo bom, Isa? Tudo ótimo. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vou aproveitar para falar um pouquinho, né, da gente, apresentar a gente aqui nessa live, essa dobradinha de Isas. Isso. Minha amiga Isa, ela é professora de Direito de Família, Direito Civil, da Cândido Mendes, né, Isa? Isso. Você sabe que eu me formei pela Cândido Mendes? Eu fiz faculdade na Cândido. Nossa, é. Em 1800 Não, e... essa parte pula. Pula essa Esquece, né? parte, né? Essa pode deixar para lá, né? Isso, deixa pra Mas lá. então, gente, hoje a live são duas Isas, né? Eu sou a professora Isabelle Gravatar, eu sou professora da Mackenzie Rio, sou professora de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho, e a professora Isabelle Oliveira é professora da Cândido Mendes, professora de Direito Civil, de Direito de Família. Ela é advogada, especialista nessa área, e conversando assim sobre esses temas da pandemia, a gente estava discutindo muito, né, como estão as relações familiares nesse momento. E para a Muito gente, complicadas, né? pois é, muito. Potencializadas, eu diria. Foi um convívio forçado, né, Isa? Eu acho que isso, assim, é que ninguém esperava, né? E ao mesmo É, tempo que um convívio forçado, para quem já é divorciado, para quem tem uma guarda compartilhada, foi uma separação mais forçada ainda, né? na maioria das vezes, sim. É o que eu costumo dizer, né? Muitas pessoas agora comentam nesse formato. É que se você conseguir, pós-pandemia, sobreviver ao seu casamento, olha, vai ser um feito extraordinário, porque a prova de fogo é agora, né? E realmente as relações elas ficaram abaladas, né? Sejam as relações que já vinham, né, passado por um rompimento, né, que já tinha havido a separação e o divórcio, ou até mesmo as relações que estão todos dentro da mesma casa ali convivendo e dividindo espaço. Então a dificuldade é grande nas duas situações. É, eu até queria, antes assim da gente entrar propriamente no assunto da relação familiar, como é que está o ambiente de trabalho, né? Eu queria só falar um pouquinho desse home office. Por que, Isa? Porque, assim, na verdade, as relações familiares elas foram afetadas por essa maneira que a gente passou a ter que trabalhar ou até que não trabalhar, mas se adaptar a uma aula online, aos filhos estarem numa aula online. Então, o que foi isso que aconteceu, né? A gente tem um registro aqui no Rio de Janeiro. O último dia letivo foi o dia 13 de março. A gente até brinca, né? Porque foi uma sexta-feira 13, né? E Uhum. de lá para cá nós temos aulas suspensas e passamos a ter em várias localidades, na verdade a gente está no mundo inteiro, mas falando especificamente aqui do Brasil, um isolamento social. E um isolamento social que implicou no fechamento das empresas, no fechamento do trabalho das pessoas, e por estarem todos em casa, alguns conseguem fazer o home office. Isso também é algo muito interessante. Nem todo trabalho a gente consegue exercer à distância. Nem todo trabalho a gente consegue fazer neste formato de home office, né? Costumo dizer que a gente está se reinventando. A gente está assim comendo através do delivery, a gente aprendeu a pedir o supermercado, a gente aprendeu a lavar as nossas compras, A até cozinhar, né, que a é cozinhar. importante para não morrer de fome, né?
Ah, Tudo Lu isso, se Madeira entrando. reinventando. Olha a nossa amiga Lu Madeira. É, Lu vai fazer uma live comigo semana que vem. Nós vamos falar de crimes digitais, também vai ser muito legal. Também é um momento em que isso está pipocando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as redes, muito cuidado com o que a gente está fazendo por aí. Então, semana que vem vai ter um bate-papo com a Lu. Mas então, Isa, voltando aqui para essa história de todo mundo em casa, esse home office, como é que a legislação brasileira na área trabalhista ela trata isso, né? A gente fala muito do teletrabalho, que na verdade não tinha uma regulamentação, a CLT não falava, a CLT de 1943, naquela época nós mal conseguíamos nos falar através de um telefone, né? Você pedia uma ligação, você se deslocava para poder falar com outra pessoa. Não era essa facilidade hoje, né? Você imagina que está nas nossas mãos, a gente consegue se comunicar hoje instantaneamente. E isso foi refletindo na relação de trabalho, porque o trabalho que antes era desenvolvido dentro da empresa, num determinado momento, ele passou a ser desenvolvido dentro de casa. A gente passou a desenvolver esse home office. Isso começou até lá atrás, com a história das costureiras. Você sabe que nós, mulheres, nós entramos no mercado de trabalho ou pela sala de aula ou pela costura, né? Muitos ensinando em casa. Depois veio a gente indo para a escola, né? Mas o início era uma educação dentro de casa. E a costureira, porque era um hábito ter uma máquina de costura em casa, nós íamos à fábrica, pegávamos o tecido, costurávamos e levávamos aquela peça pronta. Bom, então ali surge o home office, mas não através dessa tecnologia, que é o que a gente especifica como teletrabalho. O teletrabalho, ele abrange o home office e até um pouco mais. Eu costumo dizer que atualmente a gente pode trabalhar de qualquer lugar. A gente não precisa trabalhar só de casa, né? Quando a gente não está no isolamento social, eu brinco dizendo que tem internet que é fabulosa, como a do Starbucks, né? Então a gente pode sentar lá e começar a trabalhar, leva um notebook, senta lá com o seu laptop e trabalha tranquilamente. Então surge o que a gente chama de Anywhere Office, você poder trabalhar de qualquer lugar. E a nossa legislação, que em 1943 não tinha nem ideia de como ia ser essa evolução toda, né? Ela em 2017 ela regulamenta o teletrabalho. A CLT ganha um capítulo para falar do teletrabalho e diz uma coisa muito curiosa, que é o teletrabalhador, ele exerce um serviço através de meios telemáticos e informatizados, de qualquer lugar, podendo inclusive ir à empresa, isso não descaracteriza o teletrabalho, mas ele está excluído do capítulo da duração do trabalho. O que quer dizer isso e por que eu quero chegar nesse ponto, Isa? Porque eu acho que esse é um dos fatores que atrapalha muito a relação familiar. Porque por não estarmos amparados pelo capítulo da duração do trabalho, a gente não tem limite de horas, quantidade de horas a se trabalhar por dia. Nós não temos intervalo, nós não temos dia de descanso. Então é full time online. Você imagina que loucura, né? Sabra, minha aluna da Mackenzie, um beijo grande, Sabra. Ai, que bom você aqui. Então, assim, essa regulamentação, que na verdade diz que o teletrabalhador está excluído da duração do trabalho, fez com que a gente, quando exercesse esse tipo de função, tivesse que adquirir uma disciplina muito grande. Então, o teletrabalhador, ele já sabe, olha, eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar aqui com o meu computador aberto, com o meu telefone, mas ele cria com o empregador dele horas de trabalho, ele cria, porque assim, ele não tem hora noturna, imagina, adicional noturno não existe, mas é necessário esse trabalho dele, muitas das vezes porque ele está conectado com alguém que está em outro fuso horário. Então ele vai estar falando de madrugada, vai estar trabalhando de madrugada. Então ele organizou a vida dele para esse tipo de trabalho que não tem uma limitação de horas programadas pela lei. Você tem essa liberdade, né? Você pode trabalhar 12 horas num dia, não trabalhar no outro, trabalhar 2 horas num dia, trabalhar no outro dia 18 horas. Você fica com essa jornada em aberto. O que aconteceu agora na pandemia?
De repente, não tem hora extra, André, é exatamente isso. Não tem hora extra, não tem hora noturna, não tem horário de intervalo. Eu até questiono, isso acontece no Brasil, nós regulamentamos dessa forma, porque eu entendo que é viável, é plausível se regulamentar e se controlar essa jornada. Hoje, gente, na hora que você acessa, você vê aqui, a nossa live, ela tem que durar 1 hora. O Instagram me avisa que vai acabar o nosso tempo. Ele vai me mostrar assim, tá faltando 1 minuto. Eu vou dizer assim para você, ó, está aqui o nosso tempo. Quando você manda um e-mail, esse e-mail vai com hora. Você pode receber no celular uma mensagem, ticar ali a horinha que você recebeu. Às vezes eu percebo que eu mandei uma mensagem às 8h30 da manhã que foi lida 1 hora da tarde. Então você tem esse controle. Mas o legislador optou por deixar a gente fora do capítulo da duração do trabalho. Só que até então, esse era um formato em que você era contratado para isso. Ai, que coisa boa, passou com as aulas da OAB online. Ah, isso me deixa tão feliz. Eu costumo dizer que a maior retribuição que a gente tem é a aprovação do aluno, né? É quando a gente sabe que realmente está dando certo. Fico feliz, Andréia. Então, olha só, Isa. Até então, você era contratado, olha, eu vou te contratar para você ser uma teletrabalhadora. Perfeito, nós firmávamos um contrato assim. Ou, se você era presencial e mudava para o teletrabalho, tinha 15 dias aí para uma adaptação, um aditivo contratual, a mando do empregador, perfeito. Mas ele vinha com um aditivo contratual para você e te dando 15 dias de adaptação. O que aconteceu com esse momento, né, com a pandemia? De uma hora para outra estamos em casa. E a gente teve que aprender esse teletrabalho. Eu até digo para os meus alunos da faculdade, Márcio acabou de entrar aí, também é meu aluno da Mackenzie, que nós não somos EAD. Não é isso, a proposta não é essa. Nós não estamos gravando aula para que eles assistam a aula quando eles desejarem, cumpram uma meta. Não, não, não. Mas nós estamos, né? Estamos, nós EAD. estamos. Então, na verdade, nós estamos exercendo o quê? Uma teleeducação, não é? Com a pandemia, foi impositivo, exatamente isso. Acabou de falar aqui, acho que deve ser Rafael, né? Então, assim, nós fomos obrigados a conviver dentro de casa. Então, a gente está home e office. Então, assim, não é o home office planejado, foi simplesmente empurrado. E isso impacta nas nossas relações familiares. Porque, sem sombra de dúvidas, quando você já está preparado, estou sendo contratada para ser uma teletrabalhadora, eu organizo até a minha tecnologia, eu organizo a minha casa, o ambiente em que eu vou poder trabalhar, onde eu vou poder me dedicar sem ter um barulho, sem ser incomodado, diferente de agora. Veja só, Mauro Schiavi entrando aqui na live. Nossa, super fã dele, um doutrinador trabalhista queridíssimo. Sou muito, muito fã. O que ele escreve eu simplesmente babo. Uma honra ter você aqui. Então, olha só, Isa, o que acontece? Eu vou falar assim por mim. Eu tenho que transmitir uma aula ao vivo, 7 horas da manhã, com o meu filho tendo que entrar na aula dele ao vivo às 7h30, com o meu marido trabalhando. E a minha outra filha tem aula à tarde. Então, ela vai estar dormindo. Bom, já preciso ter, primeiro de tudo, 3 tecnologias, né? Eu preciso ter 3 computadores, ou 3 telefones, ou tablet, telefone, computador, 3 ambientes, porque a gente não pode um atrapalhar ao outro. Então, olha como foi esse home office imposto para gente nesse momento, né? Simplesmente a gente teve que reorganizar a vida. Eu tenho falado muito da gente se reinventar, porque as pessoas ainda estão perdidas. Hoje eu recebi um post que fala assim, né, nessa pandemia, né, eu virei uma senhora. Sem hora para acordar, sem hora para dormir, sem hora para comer, sem hora, sabe? E então isso exige que a gente tenha essa disciplina e que as pessoas não estão conseguindo ter. Nem todo mundo está conseguindo ter. Eu, quando falo assim, olha, eu durmo cedo para acordar cedo, eu mantive a minha rotina, é porque às 7 horas da manhã eu tenho que estar transmitindo. Então, não tenho como dormir tarde para acordar tarde, porque eu tenho que transmitir ao vivo.
Mas as pessoas que não estão transmitindo ao vivo, elas estão assim, ah, não, eu perdi a minha rotina de horário. E aí perde um na casa, mas o outro mantém, já vira uma briga, já vira uma, né, um dilema. Fica tudo muito sensível, né? No fundo, a gente, para qualquer coisinha, a gente já pisou no pé, já tá assim, ai, não, não pode fazer isso, não gosto daquilo. Então, por isso que eu acho que assim, esse impacto do home office na relação familiar foi muito grande. Não foi pequeno. Assim, nós não tínhamos uma estrutura para trabalho, menos ainda uma estrutura familiar pronta para estarmos todos dentro de casa, todos dividindo esse espaço, né? E aí eu queria primeiro conversar com você sobre isso, né? Se você tem dados assim de divórcios, de separações sendo pedidas nesse momento, de pessoas que realmente chegaram assim ao seu limite, que não estão aguentando. Eu vou fazer uma live com a professora Beatriz Abraão sobre violência doméstica, porque foi uma coisa assim que eu fiquei assustadíssima, que ela me Aumentou disse muito. que Uhum. aumentou demais, né? Que assim, até por conta da bebida. As pessoas em casa estão muito próximas da geladeira, Da muito próximas bebida, das suas é. adegas, e aí estão bebendo descontroladamente, que isso virou um grande problema, e aí a violência dentro de casa também está muito caótica. Então, eu queria ouvir isso, se você acha que teve um aumento. Bruno, meu ex-aluno Fucan em 2006, nossa, mãe do céu, seu, Beli, Fucan é Cândido Mendes. É Olha, eu verdade, é estudei na Cândido verdade. Mendes, olhei Foucault, falei, não, foi meu, não Nossa, estudou comigo, não, 2006 faz 2006 não, tempo. Faz muito faz tempo. tempo. Mas Abafa. foi seu ex-aluno, eu estudei lá em 1900 e aí, Não, então se ó, esquece, esquece, é só um detalhe. esquece, deixa É, passar. é. É, porque hoje é a live das Isas, né, então é Belle e Belinha, Belle, ali, minha amiguinha né, Carla Portes. Ela foi minha aluna e ficou minha grande amiga depois, tá vendo? A gente faz grandes amigos na dando sala de aula, aula, né? né? Sem dúvida. Um Eu digo beijo, isso, que é um Carlinha. presente, né? A gente ganha É um tem uns presente, é um alunos que são presente. presentes para a vida. É E aí eu verdade. queria, Isa, também te perguntar uma outra coisa que tem acontecido e que reflete aqui na área trabalhista, porque você sabe que quando se faz o processo de pensão alimentícia, se faz o desconto em folha, né? E aí tem muita gente me perguntando assim, falando, ai, professor, olha só, e se eu me separar agora, como é que vai ser? A empresa está fechada, o juiz vai É, comunicar, como é que isso é vai ficar complicado. isso? E essa pensão? Outro papo também que é interessante é quem já tem uma guarda compartilhada, como é que está fazendo nesse isolamento? Vai para casa de um e vai para casa do outro? São Como é que a gente vai... vários pontos, são muitas questões e assim, eu acredito que não vai dar tempo nem da gente comentar muito aprofundadamente cada uma delas. Mas enfim, você quer começar por qual? Ah, pelo ambiente familiar, né? Um ambiente doméstico. Então, naturalmente, você vai tendo uma dificuldade maior de convivência, até por conta do espaço, né? Porque várias pessoas dividindo o mesmo espaço ao mesmo tempo, você vai ter naturalmente pontos de conflito. Isso é normal. Então, vão aumentar os atritos, as brigas, né? Por mais que você viva na mais perfeita harmonia, aí está falando da alienação parental, Bruno Borges. Sim, por mais que você viva um casamento maravilhoso, que é pouco provável, como costumo dizer, né? No momento de pandemia, você vai ter atrito. Não vai ter como não ter atrito. Tá? Então, se você vive num ambiente, todo mundo junto, dividindo espaço com horário de trabalho, de estudo, você vai ter uma série de conflitos a partir daí. Isso pode ocasionar. Principalmente Ah, Principalmente porque nós não fomos preparados para isso, né? Eu acho que essa sim, colocação sim, que eu sim. estava te fazendo, uma coisa é você Isso. ser contratado para trabalhar de casa e você já ter o seu ambiente todo idealizado para isso. Outra é Isso. você trabalha fora e de repente está todo mundo dentro desse ambiente familiar e trabalhando e tendo que dar Isso conta do é. estudo. É muito diferente. Então, naturalmente, por conta dessa adaptação, você já vai ter uma série de conflitos. Bom, então, dentro de casa, você está me perguntando, aumentaram o número de divórcios. Às vezes, por conta da pandemia mesmo, você não consegue sair de casa, né? E ter como ir para outro lugar. E aí você cria também uma motivação maior para os conflitos.
podendo chegar até a agressão física, que aí é o tema da outra live que você vai fazer. Isso é um desdobramento da pandemia, tá? Agora, quem tem para onde ir, né? Outra residência, casa de pai e de mãe, ver que a situação está insustentável, qual o primeiro passo a ser adotado? Sair de casa. Agora, aí você vai me perguntar, a pessoa tem condição de, até uma amiga minha me perguntou, a pessoa tem condição de se separar, de entrar com uma ação? Veja bem, a gente está num período de pandemia, né? A gente tem o fórum funcionando ali para aquelas questões urgentes, né? Os prazos estão suspensos, mas você pode protocolar, né? Então, se você que é advogado, você está trabalhando de casa, né? No meu caso, eu estou trabalhando de casa. Então, eu estou dando andamento e dando sequência às coisas que eu já tenho prontas e outras coisas eu já estou preparando para dar entrada. Então, é possível? É possível. Agora, é óbvio que os prazos estão suspensos ainda. Você não vai ter aquele andamento processual que você teria se, né, os prazos estivessem correndo normalmente. Então, é óbvio que vai demorar um pouco mais para você conseguir uma solução, uma medida judicial. A não ser que seja algo tão urgente que você consiga resolver no plantão. Tá? Mas aí são situações excepcionais. Então, por exemplo, violência doméstica é uma situação excepcional. Você vai conseguir resolver, né? Mas aí já tem a ver com a esfera criminal. Então, com relação a divórcio, propositura de ação, é possível, né? Mas é o que eu sempre digo. As questões relativas ao direito de família são questões que dependem muito do bom senso, né? E a gente hoje tem prioritariamente a tentativa de se tentar conciliar, né? Hoje mais do que nunca tem a figura da mediação, né, no processo civil, então você vai tentar a todo custo conciliar. Então, num momento de pandemia, é difícil até você reunir e tentar um acordo. Você pode até fazer reunião por videoconferência, eu já fiz, né, uma com relação a uma tentativa de chegar num acordo para abertura de um inventário e dar prosseguimento para ver se todos estão de acordo para evitar o litígio. Então, é possível você tentar compensar de alguma forma isso e chegar a um acordo, mesmo que através de vídeo, né? É possível, é mais complicado, né? É lógico que você desenrola muito melhor estando presente com as pessoas, conversando abertamente, dialogando de frente a frente. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, não é um impedimento, mas é algo que, de certa forma, te trava um pouco. Mas não é impedimento para você dar um passo e requerer o seu divórcio, por exemplo, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Isa. Sim, Normalmente, né, assim, a gente percebe que essa tentativa de conciliação, quando a gente está falando de uma relação familiar, claro que sempre vai se primar por tentar conciliar em primeiro lugar, mas ela nada mais nada menos é do que uma tentativa, né? Quando aquele vaso sim. já está quebrado, a gente sabe que aquilo ali não tem jeito, não vai Não adiante, vai né? colar de novo. Não Tem vai, gente não que vai colar cola, de tá? Veja é, bem. Tem sim, gente que sim. cola, né? Mas normalmente não se cola mais, né? E Mas a o que eu tentativa de conciliação é por isso. É para ou tentar resgatar a relação ou tentar realmente fazer com que aquilo se resolva da melhor forma possível. Né? Sempre a gente tenta conciliar. Conciliação é constante. Agora, muitas vezes não é possível a conciliação, por exemplo, em questões relacionadas a filhos, infelizmente. Tá? Então a gente vê a maioria das brigas ou é por patrimônio ou é por questão de guarda, tá? E hoje também, até pelos animais de estimação, né? A Uhum. gente estava conversando no outro dia a respeito disso, que entra na disputa da guarda o bichinho de estimação, né? Não, o cachorro vai ficar comigo, não, o cachorro vai ficar com Então, você também. o bichinho de estimação, por exemplo, com a pandemia, não tem problema, porque eles não pegam coronavírus. Você pode trocar o bichinho quantas vezes você quiser, né? O problema são os filhos, né? Com a pandemia, tem o risco de contágio, né? Então, hoje, a gente já falando da questão da guarda compartilhada, é complicado você muitas vezes estabelecer, ou manter melhor, né, dizendo, manter aquela cláusula de visitação, aquela rotina de visitação que existia antes da pandemia. É praticamente improvável que você consiga. E aí tudo é o que eu digo, é uma questão de bom senso, né? O que tem se decidido e que eu tenho visto é que muitas pessoas elas acabam ingressando em juízo para discutir a questão da visitação, porque começam a brigar e não chegam a um acordo. E que a solução tem sido no seguinte sentido: aqueles que têm cláusula de visitação específica para o período de férias,
estão se ajustando para esse período de pandemia. Tem sido a solução mais razoável aplicada. Então, por exemplo, nas férias grandes, né? É, nas férias grandes, tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo ler. Não sei se depois você consegue, velho. Nas férias grandes, normalmente, como você divide o período? Metade do período para cada um, né? Então, na maioria das vezes, o que você faz na visitação durante a pandemia é você exatamente criar períodos um pouco maiores de convivência com um e depois inverter com o outro. E não fazer aquela visitação em que você tem determinados dias da semana, metade com um, metade com o outro, como é o propósito da guarda compartilhada. Então, a discussão tem sido muito nesse sentido, e uma das soluções apresentadas é essa: é fazer com que esse período de pandemia, você aplique a esse período as regras de férias, né, com as devidas compensações posteriormente no período de férias. Entendeu? Então, Eu isso tem tenho um sido feito casal e de aplicado. amigos, Isa, que eles estabeleceram, assim, têm um bom relacionamento, eles possuem um filho, e a guarda compartilhada era, assim, muito, muito, muito livre, até pela profissão dos dois. Então, eles entravam sempre num consenso, né? E Uhum. agora eles resolveram, assim, 15 dias com cada um. Então, assim, nos primeiros 15 dias ficou com a mãe, depois 15 dias ficou com Ótimo. o pai, depois 15 dias com a mãe. Exatamente o período Até de porque férias. eles Uhum. estabeleceram que 15 dias era aquele períodozinho assim, né, de pode ficar e depois vamos mudar, até em virtude da própria doença, né? Uhum. Tomando todos os cuidados na hora desse transporte do filho da casa de um para o outro, né? Então, assim, Esse não ponto do só. transporte também é interessante você falar, porque eu já vi uma decisão no sentido de fixar ou não essa visitação, também considerando o deslocamento. Se é um deslocamento por uma distância muito longa ou não, por exemplo, quando é em estado diverso, como é que você vai fazer? Não tem como, infelizmente não tem como, né? Você vai ter que compensar períodos, não vai ter outra alternativa. Não tem como muitas vezes você se deslocar, passagem aérea é complicado, se deslocar de carro por uma distância longa é complicado. Então, nós vamos nos deparar com essa situação. Muitas vezes a solução não vai ser a melhor do mundo, mas vai ser a possível para aquele momento. Né? Uhum. Então a gente conta sempre com o bom senso, óbvio, né? E com a possibilidade de compensação futura dos dias que um eventualmente estiver a mais com seu filho, tá? Isa, e em algum momento isso pode ser considerado um descumprimento de uma ordem judicial? Porque assim, a gente está Não. falando assim, uma guarda Período de compartilhada perfeito, pandemia, tem uma não. liberdade, né? Mas Tem. em não sendo uma guarda compartilhada, né? Quando você tem aquele regramento em que, olha só, você só vai, como você falou, férias, final de semana, estar com o seu pai. Você fica durante o período letivo comigo. A gente vai entrar agora julho, né? Ah, estamos em maio, perfeito, mas daqui a pouco julho, época de férias. E se, bom, não vamos deslocar, melhor deixar aqui, as aulas vão continuar, as aulas avançaram até um pouco mais e tal. Isso entraria como um descumprimento da decisão do juiz? Ou... Não, porque quando há esse teor de descumprimento, aquele que se sente injustiçado, ele vai ingressar em juízo arguindo isso. E aí vai reavaliar. Então, qualquer situação que venha a gerar conflito, que as partes não estejam dirimindo entre elas, você tem todo o direito de recorrer ao auxílio do judiciário, né? Então, você vai levar a questão a juízo e o juízo vai se manifestar no sentido do que é melhor para a criança naquele momento, o que é possível fazer naquele momento, né? Outra situação que eu já vi também é quando tem muita distância ou quando tem um impedimento de encontrar, né, de fazer essa troca na guarda compartilhada, você fazer vídeos, né, em sequência, diariamente conversar com o genitor que está um pouquinho distante, para você manter o contato. Ou seja, você manter o contato por vídeo pode não ser o ideal, mas é uma alternativa também nesse momento, né? Até porque é uma forma agora universal. A gente não tem como dar um abraço senão virtual, né? Isso Então, assim, é. tem que É a funcionar. alternativa que a gente encontrou para tentar minimizar esse sofrimento, né? Que é um sofrimento a gente ficar isolado, não tem como não Uhum. ser, né? Então, com Isa, relação ao... Oi, pode perguntar. não, fala. Não vou te É. interromper, que eu ia A minha mudar. amiga Ana Gabriela, Carol.
Obrigada, gente, pela presença. Carlinhos Então, também, olha, Carlinhos querido, do curso Fórum, obrigada por estar aí presente. Tanta gente querida, né? Hoje eu vi o Paulo Machado divulgando a live, fiquei super contente. Gosto muito, assim, são amigos, professores que a gente eterniza na nossa vida, né? são amigos queridos e que estão sempre juntos, sempre apoiando e sempre dando força, Um né? barato. Isso é muito importante, a amizade é muito importante. Ainda Agora é mais do em época de Supremo, pandemia, Carlinhos, né? isso mesmo. Agora ele é do Supremo, um curso muito incrível, bem legal. Ainda mais nesse momento, né, Isa? Um momento que tá todo mundo nessa dependência desse afeto, né? Acho que isso Isso é faz a verdade. diferença. Mas, Isa, o que eu ia te perguntar era o seguinte, né? Primeiro eu te perguntei a respeito de ser um descumprimento de uma decisão judicial. Você falou assim, não, não. Agora, lembra que eu falei da história da pensão alimentícia, né? Lembro. Para a gente estabelecer, para a gente fixar essa pensão, ok, entramos com o processo e tal. O que aconteceu durante esse período da pandemia? Uma mudança na estrutura trabalhista enorme. Nós temos empresas que estão fazendo compensação de horário, redução de jornada e reduzindo o salário. Tem empregados que estão com contrato de trabalho suspenso. Tem empregados que entraram com uma redução de jornada e um complemento feito pelo governo, um auxílio. Isso impacta na pensão alimentícia, né? E às vezes, assim, eu recebo, embora eu seja da área trabalhista, né? Mas como isso cai no contra-cheque do empregador, eu recebo da empresa a pergunta: mas olha só, eu continuo recolhendo o mesmo percentual, mas se eu estou pagando menos, ela vai receber menos. Eu falei, mas é exatamente isso. Não, mas aí Exatamente eles vão isso. brigar, isso vai dar problema. A briga é inevitável. Aí o que acontece? O empregador, ele recebe um ofício do juízo para desconto em folha. Ele só vai efetuar o desconto em folha se houver esse ofício, tá? Sejam de alimentos provisórios ou dos alimentos definitivos. Enquanto não houver o ofício, não chegar a ele, ele não tem a obrigação. Mas a partir do momento que o ofício chega, ele tem a obrigação de cumprir com a ordem judicial. Então, se ele recebe um ofício determinando o cumprimento, né, o desconto em folha de um determinado percentual, sempre será descontado aquele percentual independente da renda mensal daquele empregado. Então, a gente sabe que pode ter alguma verba extra, pode não ter, né? E o salário ele pode sofrer alguma oscilação, mas o percentual ele é fixo. Então, se é um empregado que tem vínculo e esse vínculo foi alterado, seja por acordo, seja por qual forma for, né? Até por conta da pandemia, você vai ter o reflexo, obviamente, no pagamento dos alimentos. E ninguém vai estar errado. Tá? O empregador não vai estar errado por recolher menos, porque ele está recolhendo o percentual determinado no ofício judicial. Então, ele não vai se preocupar com o fato do desconto estar sendo menor. Ele tem como explicar, né? Se ele for. Na verdade, o desconto é no mesmo percentual, mas ele está Sim, recebendo sim. menos. Então, agora, outra coisa, Isa, e essa parte que é depositada na conta do empregado? O empregador não tem controle desse valor. Não tem, porque assim, ele reduz a jornada e reduz o salário. Então, vamos imaginar, vai receber X do patrão. E a parte que é complementada pelo governo? Como é que fica essa parte que é complementada? Cai na conta do indivíduo. Ele tem que ter essa honestidade de pegar o Sim. percentual e transferir para quem ele paga a pensão. Então, são duas formas de desconto, né? Desconto em folha é uma e o pagamento com um percentual fixado, atrelado ou ao índice de correção ou ao salário mínimo é a outra forma de pensionamento, né? Se você tem a obrigação de você efetuar o depósito, é óbvio que vai estar sendo considerado, né, a sua obrigação de efetuar o depósito de acordo com o que ficou estipulado. Aí, a pandemia, ela não vai interferir naquele valor. Se ficou determinado o pagamento de 2 salários, independente de pandemia ou não, são 2 salários. Tá? Mas eu estou desempregado. É óbvio que você vai até reanalisar esses casos, se for realmente, né, houver realmente uma perda econômica muito grande, você poderá
reingressar com a discussão daquela ação de alimentos na revisional para tentar rever os valores e reajustar a nova realidade. Então, isso é possível através de uma ação revisional de alimentos. Agora, se tem um valor a ser determinado e o pagamento é mensal, você deverá cumprir com aquele valor. Se você não paga a integralidade, é possível, obviamente, o ingresso em juízo para cobrar a diferença, tá? E teve alguém que perguntou sobre o percentual do fundo de garantia, até você pode falar melhor disso. Hoje não é mais obrigatório que incida sobre o percentual do fundo de garantia o valor correspondente ao percentual dos alimentos. Mas se tiver previsão na sentença, vai incidir. E incidindo, você tem direito a levantar, sim, aquele percentual referente ao fundo de garantia. Não tendo previsão, você não terá o direito, tá? Isa, a pergunta que tinha passado antes era sobre curatela. Estava falando a respeito de realização de perícia na curatela. Eu não sei quem foi que fez a pergunta, mas se pudesse repetir, porque a pergunta era muito extensa. Então, mas olha só, tudo que for de extrema urgência, você consegue resolver durante a pandemia. Mas o que pode ser deixado para pós-pandemia, vem sendo deixado para pós-pandemia. Até porque, muitas vezes, a curatela, ela vai depender da impressão pessoal. Aí você fazer uma impressão pessoal por videoconferência, quer dizer, ainda não tem muita coisa regularizada via videoconferência. A única coisa que eu vi regularizada é a questão até criminal, de uma prisão, que eu não sei bem como é, porque não é minha área, que você poderia fazer por videoconferência a primeira audiência preliminar, se eu não me engano. Mas não é minha área, eu não posso palpitar sobre isso. O restante não foi regulamentado, né? Então agora estão tentando fazer as conciliações no juizado especial através de videoconferência. Então, assim, tudo está sendo, né, desenvolvido e ajustado muito aos poucos, né? Não, principalmente pelo que eu estava falando no início, né? A gente não programou essa situação. É uma situação inesperada, uma situação que a gente não sabe quanto tempo vai durar e que impactou em absolutamente tudo, né? No movimento do judiciário, a gente parar prazo, a gente suspender audiência, a gente suspender prazo, começar a voltar, voltando aos poucos. Tudo isso deu uma movimentada e virou tudo diferente, dá uma outra vida, né? Completamente Andréia disse diferente. que foi ela quem fez essa pergunta. Paulo Ralim, foi seu professor de Direito do Trabalho, muito querido. Obrigada por também estar aqui prestigiando a nossa live. A gente estava aqui comentando, né? O quanto é bom a gente ter um professor entrando na live do outro. É verdade. Eu vi, Andréia. Isa, e voltando então para essa história da guarda compartilhada, da visitação, falando um pouquinho mais disso, né? A gente estava falando assim, os bichinhos, eles não sofrem tanto, porque como eles não têm o risco... O risco, né? De contágio, né? Pois é. Agora, você viu que o tigre do zoológico de Nova York foi contaminado, né? Então, acho que ainda é, assim, um pontinho de interrogação, né? Pode ser que amanhã ou depois a gente perceba aí, ou venha saber que o vírus pega, fica ativo de forma ele apareça ali. Mas por enquanto não, então a gente tem essa tranquilidade. Mas já não temos com as crianças, né? Isso. E aí, eu te pergunto o seguinte, uma situação que é um jogo de empurra, né? Olha, eu tenho a guarda compartilhada, a criança está comigo, mas eu não estou aguentando essa aula online para ser a professora do meu filho em casa. Então, eu quero que ele vá para o pai. E o pai, por sua vez, não quer esse deslocamento para cá. Então, assim, eu tenho percebido algumas brigas e aí a pessoa vira e diz assim, olha, eu estou pensando... Renata, obrigada. Eu estou pensando em entrar na justiça para rever a guarda. Esse é um momento para isso, porque isso é um momento atípico, né? Você rever a guarda da criança
Então, a possibilidade de revisão de guarda, também não tem tempo para isso, né? Mas você sempre em uma ação de guarda, você vai estar observando o que é melhor para a criança e não o que é melhor para os pais das crianças, muitas vezes, né? Então as pessoas Embora, esquecem, acho que foi o João, alguém aqui estava escrevendo, né, que as crianças acabaram sendo utilizadas para um afrontar o outro, né, para mas usar sempre, isso como sempre, um sempre mecanismo são, de atingir o outro. infelizmente, João né? foi meu Então, aluno, Taninha, minha amiga, pessoas também muito queridas entrando aí. Então a criança acaba sendo um objeto da briga, né? A gente usa a é. criança para atingir o adulto. Isso, porque eles brigam entre si, mas usam o filho para alcançar, né, alfinetar o outro. Então, quando a gente fala de ação de guarda, de inversão de guarda, muitas vezes as pessoas comentam da possibilidade, a guarda é unilateral, eu quero mudar para compartilhada, ou então a guarda é unilateral e eu quero mudar para que ela seja unilateral para mim, né? Acontece, você vê muitos casos. O que é levado em consideração? Se há algum risco ou algum prejuízo para a criança. Se estiver havendo um risco ou um prejuízo para a criança, essa guarda vai ser reavaliada e reanalisada. Agora, se for simplesmente uma questão entre os genitores, muito provavelmente ela se manterá do jeito que está, tá? Agora, é óbvio também que ninguém quer vivenciar a relação de um filho ali no meio, né, de uma briga em que um empurra para o outro e ninguém quer ficar com a criança, né? E o que Nossa, acontece? Isso tem demais também, né? Olha o tem, professor isso Ivan acontece. entrando agora. Ah, super querido, É, também outro fera da área super querido. trabalhista. Então, a gente não tem muito como precisar o que vai acontecer, mas o que se decide é sempre em prol da criança. Então, a briga que existir entre os genitores, isso, de certa forma, não vai ser levado em consideração na hora do deferimento da guarda. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é que eles estão brigando que, por exemplo, não vai ser possível uma guarda compartilhada. Muitas vezes é assim definida e determinada pelo juízo uma guarda compartilhada, com a visitação em determinados dias da semana, e você pensa assim, nossa, isso não vai dar certo nunca, porque os pais brigam muito. E dá certo. Então a gente vê Uhum. que na prática o melhor para a criança é o quê? É conviver durante um período, né? Praticamente igual, o máximo possível de tempo, permanecendo com um e permanecendo com o outro, para poder ter a influência de ambos. Então, quando a gente consegue, vamos dizer assim, resolver essas questões de convivência, olhando para o interesse da criança, o interesse dos pais realmente, a briga fica em segundo plano. E por mais que eles não se falem, você vai dar um jeito de compor aquilo ali para o bem da criança. Tá? Então é Isa, isso que em a gente vê na termos de prática. urgência, tá? Sim. A gente na esfera trabalhista, quando a gente fala assim, nossos prazos estão suspensos, estavam, a gente estava sem audiência, mas a gente sabe que o nosso plantão ele funciona para essas urgências, para poder dar um amparo para as partes em casos assim extremos. Eu fui perguntada há pouco tempo de um casal que não regulamentou a guarda da criança e que agora, na pandemia, a mãe fica muito preocupada e disse assim: Olha, eu acho melhor a filha ficar comigo. E aí o pai disse: Não, olha, é melhor ficar comigo. E como eles não regulamentaram, não há nada dizendo fica quanto, ou se vai ser compartilhado ou não, ou como será esse compartilhamento. Isso pode ser agora objeto de se buscar o judiciário. Pode, pode, claro que pode, porque você tem ali um conflito com relação à visitação, à divisão do tempo. Isso pode sim ser discutido em juízo sem problema algum. Sempre é possível, né? Agora, a questão relativa a filhos, como eu estava dizendo aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, em momento de pandemia, o que tem sido observado por exemplo, a profissão dos pais. Se todos os dois trabalham em casa, em home office, como a gente estava comentando aqui, não tem um perigo de contágio, né, maior. Então, é possível você sim fazer essa guarda compartilhada de maneira mais efetiva. Agora, se, por exemplo, você tem um dos genitores em profissão de risco, né? Então, serviço essencial, como é que vai ser? Esse que, Um né, médico. essa função, um médico, né?
uma pessoa que trabalha na segurança pública, que tem que estar ali exposto muitas vezes, como é que você vai fazer? Você vai deixar a criança conviver com esse genitor? Quer dizer, você tem que olhar sempre o lado da criança e não o lado do genitor. É o que eu estou falando. De repente, você vai contrariar o interesse desse pai ou dessa mãe que quer ter o filho em sua companhia. Só que, em razão do período excepcional de pandemia, você vai ter que ponderar interesses. E o interesse que vai prevalecer é o interesse da criança, o cuidado dela, a proteção dela, né? É o direito à vida, à saúde. Então, é isso que você vai observar e que você vai priorizar na hora de decidir, por exemplo, os termos de uma visitação durante a quarentena, tá? Isa, voltando no tópico da pensão alimentícia, e vem Oi. cá, e essa prisão? Então, a prisão hoje, durante o período de quarentena, ela está relaxada. Eu até estou procurando aqui que tem uma decisão do STJ Me que falaram já, isso, eu não acreditei. que já estendeu a prisão civil para o cumprimento em domicílio. Eu ia te O perguntar que que isso, se ela se transforma numa prisão domiciliar, é isso? Então, não é que ela se transforme, ela durante a pandemia, ela será cumprida em regime domiciliar. Encerrada a pandemia, automaticamente retorna, né, para o regime prisional, apesar de ser uma prisão civil. Esse preso civil, ele vai ficar junto, né, junto em separado, mas junto no mesmo estabelecimento penitenciário, com os demais presos que cometeram crime. Aí isso é que as pessoas às vezes não entendem, né? Bruna, eu A prisão concordo com você. domiciliar já é de qualquer forma, com certeza. Nós estamos já vivenciando uma prisão domiciliar. Então, Literalmente. a solução encontrada para o momento foi essa. E tem vários julgados nesse sentido. Tem uma até muito interessante aqui de Petrópolis, um caso de Petrópolis, né? Está sendo julgado lá, que é um devedor quanto mais, que eu nunca vi na minha vida, mas ele foi determinada a prisão dele por 90 dias, é o prazo máximo que tem na lei. Eu nunca vi ninguém ser preso por 90 dias. Eu mordi minha língua, porque agora eu li uma decisão nesse sentido. Falei, gente, como é que a criatura vai ficar presa 90 dias? Porque o raciocínio que você faz é o seguinte: o período que a pessoa estiver presa, ela não vai estar produzindo, não vai estar trabalhando, não vai estar pagando a pensão para o filho. Né? É. O objetivo da Eu prisão sempre não é questionei muito isso. forçar o pagamento. Então, esse prazo de 3 meses, ele extrapola, né? Ele não é razoável, se a gente parar para pensar, por mais que o sujeito seja reincidente, Ele será né? demitido, né? Não, eu acho que Se a nesse gente parar caso para o pensar, sujeito ele não trabalha, porque o que acontece? Quando trabalha, você tem uma outra figura dentro da lei que você pode pedir o desconto em folha dos atrasados. Isso é assunto para uma outra live, para a gente falar sobre execução de alimentos, cumprimento de sentença de alimentos. Então você tem uma alternativa, né? Então você não vai determinar a prisão civil à toa. A prisão civil vai ser o último recurso depois de todas as tentativas de recebimento daquele crédito, parcelamento, a perder de vista que seja, tá? Então, quando você chega à fase da prisão civil, é porque realmente chegou no final da linha. É a prisão civil para forçar realmente o pagamento. E nesse caso, dos 3 meses de decreto de prisão, ele foi beneficiado, né, por essa decisão do STJ e vai cumprir em casa. Ele já cumpriu 45 dias, se eu não me engano, e vai cumprir o restante do prazo da pandemia em casa. Se a pandemia se encerrar antes dos 45 dias restantes, são 90, né? Ele está liberado. Se ela concluir depois desses 45 dias, ele está liberado da prisão civil. Né? Ele cumpriu com o regime em prisão domiciliar. uhum. Mas se a pandemia se encerrar antes, ele retorna ao sistema para o término do Não. cumprimento de pena. Né? Como eu costumo dizer, que ótimo, né? Mas é sério, eu sempre conto para os meus alunos isso. Teve uma vez, na época que eu ainda estava no escritório modelo lá no FUCAM, eu peguei um caso de um sujeito que ele estava sendo demandado, e ele toda hora ele devia alimentos, e ele realmente era autônomo, não pagava direito, não queria saber de pagar, não se incomodava com aquilo. E aí, numa das vezes, a gente desesperada atrás do sujeito, o senhor vai ser preso, o senhor tem que pagar com alguma coisa, tem que tentar fazer um acordo. E a gente, naquele desespero de tentar ajudar, ele virou-se para mim, falou para mim. Assim, doutora, não se preocupe não. Eu não me importo de ser preso. Falei, como assim? Não, não me importo, eu até gosto, porque lá eu fico tranquilo, eu tomo meu banho de sol, Meu eu tenho Deus! comida e a minha ex-mulher não me perturba.
Porque se a senhora É, visse o quanto ela me perturba, a senhora ia entender por que que eu prefiro ficar preso. Eu fiquei sem ação, não sabia o que responder para o sujeito e ele me falou isso com todas as letras, é né? impactante, Então, mas acontece, né, Isa? acontece, acontece. Então, tem gente que tá de ombros. Fala, ah, eu vou ficar só 30 dias, ou vou ficar 20 dias, ou, né? Ah, eu vou E passar esse eu também tempo. acho que tem gente que nem acredita que vai acontecer, né? Eu me lembro, assim, há uns 4 anos atrás, meus filhos pequenos e meu marido viajando muito, ele disse assim, olha, Beli, eu vou colocar um motorista para poder te ajudar, porque você também está em ritmo de viagem. E aí veio um rapaz trabalhar comigo nessa época, seu Francisco, gente, nunca me esqueci. Um belo dia chega um mandado de prisão para ele. E aí eu Devedor de quase morri. alimentos. Eu falei, oi, como assim? Aí ele falou assim, é que eu tô devendo alimentos, mas achava que isso não ia dar em nada, não. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, olha isso. Ainda bem que você estava aqui parado. Imagina se você está trazendo os meus filhos, as crianças no carro, alguma coisa assim. Eu falei, por que que você está devendo? Não, mas essa história assim, sabe quando se enrola e disse assim: ah, não, eu estava sem trabalhar, aí eu estava pagando como eu podia, agora eu comecei a trabalhar, me deu um refresco, aí eu não comuniquei a ela, não. Aí eu falei, nossa, mas não pode. Então, a pessoa às vezes acha que não vai acontecer, né? Que não vai dar em É, nada. engraçado. Muita gente acha que a prisão civil ela não vai se concretizar. Ah, isso é bobeira. Ah, é, tem a ordem de prisão, mas não vou ser preso. Vai. É a única prisão civil que funciona aqui no nosso país. É a do devedor, é a única hipótese, né, de prisão civil é a do devedor de alimentos. E funciona, tá? É óbvio que vai ser o último recurso, vai se tentar de toda forma o recebimento. Não sendo possível, vai preso. E só vai ser solto quando efetuar o pagamento ou quando cumprir o período de pena. Então, até alguém colocou ali uma observação com relação à natureza da decisão, que realmente o SCJ se manifestou no sentido da prisão domiciliar por conta do risco à integridade física, à saúde, né? Principalmente à saúde e o direito à vida. Porque se você tem um devedor de alimentos, né? Que é pai, ou uma devedora, que é mãe, ou avô, enfim, quem seja, né? Que tenha lá ficado com a obrigação de cumprir aqueles alimentos e que não cumpre. Se essa pessoa for presa, ela corre o risco de contrair a doença e de vir a falecer. Ah, vai falecer 100%? Ah, aquele Não, não é provedor 100%, mas é o acaba, né? risco. Aquele provedor acaba. E como é que vai ficar essa criança ou essa pessoa, né? Esse credor de alimentos? Então, a gente tem que pensar mais à frente, né? Não, você não está pensando em beneficiar aquele que não paga. Você está pensando no menor, é o que eu sempre digo, é o melhor interesse da criança, sempre em primeiro Uhum. lugar. O interesse da criança é o quê? O recebimento daqueles valores. A forma que é através da prisão civil. Mas se não é possível naquele momento por conta da pandemia, vamos diversificar, vamos fazer o cumprimento de pena num outro formato, né? Para não haver Uhum. risco, e depois a gente retoma a forma anterior. Tá? Então é assim Isa, que realmente foi esse o raciocínio. Oi. deixa eu te falar uma coisa. A hora voa, né? Então, aqui, a gente falou a beça, né, do que é o home office, dessa relação familiar dentro de casa. Isso que foi um grande impacto. A gente falou aqui dessa pensão alimentícia, foi uma coisa bem interessante, guarda compartilhada, coisas que repercutem no nosso direito do trabalho também, né? Foi o que eu estava falando para você, essa preocupação que a gente tem de desconto em folha, do auxílio do governo, como é que isso vai ser visto. Então, eu queria te agradecer de coração por você ter dividido aqui o seu tempo Ah, comigo. obrigada. Eu acho que essa Eu que te agradeço. interdisciplinaridade ela é muito importante, né? Isso motiva a gente a estudar muito a matéria um do outro, isso faz parte do nosso cotidiano. Mas a gente ainda tem 5 minutos, e para encerrar, eu juro para você que não é graça, não, tá? Mas veja só. Os Hum. aplicativos, as redes sociais, elas estavam sendo utilizadas muito, muito, muito para relacionamento. Você sabe que a gente tem sites de relacionamento. Não me Ah, diga, é mesmo? então, assim,
Aqui no direito do trabalho, a gente estuda muito isso, Isa. Tem um site que se chama Meu Patrocínio. Tinha uma novela que falava do Sugar Baby, Sugar Daddy, né? E esse Meu Patrocínio é exatamente isso. Você se habilita a ter uma pessoa que vá lhe patrocinar. Então, a gente, na esfera trabalhista, a gente discute muito que tipo de trabalho é esse, se há um vínculo de emprego, a história que o pessoal estava ali colocando, é motorista de aplicativo. São coisas que a gente está discutindo como novos direitos, novos empregos, certo? Sim. Só que o que eu passei a perceber? A gente ganhou uma forma de se relacionar que até então era um mecanismo para a gente marcar um encontro, né? Você se habilitava num site desse de relacionamento para se encontrar. Agora as pessoas não estão se encontrando, mas elas continuam se relacionando por ali, né? Esse relacionamento virtual, ele está até potencializado, né? Porque tem Sim. uma distância, que é o isolamento obrigatório que impôs. E, curiosamente, no outro dia eu conversava com uma amiga professora, de verdade mesmo, juro que não é piada. E ela dizia assim para mim: eu acho que eu sou a única pessoa que comecei a namorar na quarentena. Eu falei: Gabi, como? Como assim namorar na Namoro quarentena? virtual. Aí ela falou assim: não, é verdade. Aí ela disse: não, a gente estava se conhecendo e tal. E aí, agora na quarentena, cada um na sua casa, a gente resolveu: não, peraí, vamos começar a namorar. O que eu queria te perguntar? Casamento virtual. Isso existe? Isso é Então, possível? muita gente está comentando agora sobre o casamento virtual, mas na verdade é só a celebração que é virtual. Essas pessoas já ingressaram com o processo de habilitação, já teve autorização para o casamento, a cerimônia iria se realizar durante agora o período de quarentena, mas veio a Olha, tá todo quarentena e mundo rindo, atrapalhou tudo. achando que é piada. Atrapalhou, É como eu sério. costumo dizer, a quarentena está te dando mais uma chance. Fuja, né? A quarentena veio exatamente para dizer, querido, querida, pensa bem, é melhor O não. Mas convívio a é pessoa difícil. insiste e agora tem a história lá da celebração virtual, né? Mas isso ainda não está regulamentado, tá? Não é todo o estado que está fazendo. Eu vi uma Então situação tem de mesmo, Minas. Isa? Tem, Existe mas essa depende de possibilidade? regulamentação, né? A Corregedoria Geral de Justiça tem que regulamentar os atos que são possíveis, né? A celebração pelo meio virtual. Então, não é assim automático. Aí pode casar na quarentena, então vamos casar virtualmente. Não é assim, né? Aqui no Rio de Janeiro ainda está dependendo de regulamentação. Mas eu acredito que vai ser possível sim, porque se já começou em outros estados, aqui a tendência é também ser possível, tá? Gente, É, então é o que eu falei, interessante. pensa bem antes de casar. Então, para aqueles que estão muito ansiosos, que querem muito cometer esse suicídio, acredito que dentro em breve o sistema vai Olha, permitir sim a celebração aqui no Rio de Janeiro, tá? E ao que tudo indica, sim, se a quarentena continuar, a gente deve sim conseguir. Será possível em breve, tá? uhum. Se bem que o Rio de Janeiro é sempre um dos últimos a regulamentar tudo, né? Impressionante. Mas, enfim, Engraçado acredito que isso, né? é sempre atrasado, mas acredito que vá sim. A Luciana Madeira, a nossa amiga, suicídio. É suicídio mesmo, é suicídio. A minha amiga, pena que eu tô pensando nisso agora. Mas quem me conhece, né, sabe que eu faço um pouco de apologia contra o casamento. Mas não é verdade, porque a gente depende das pessoas que se casem para fazerem o divórcio e nos procurar, né? Faz Então, parte do caso seu sim, ofício, né? É, casem durante a pandemia, se sair a possibilidade, façam videoconferência, porque depois me procura para fazer o divórcio. Tá bom? Combinado? A gente fica acertado assim. eu achei isso muito interessante quando ela veio conversar comigo e ela falou do casamento virtual. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, mas como a gente tem uma verdadeira evolução, né, tecnológica, a gente está podendo. A gente teve na semana passada uma formatura virtual, uma colação de grau virtual na Mackenzie. Então, os alunos precisavam colar grau, nós pedimos uma autorização e foi feito. Então, assim, é emblemático, é histórico, é uma novidade, mas é a realidade, o que a gente hoje está vivendo, né? Então, eu estava Uhum. muito curiosa, mas eu deixei para o final, porque eu tinha certeza que as pessoas iam achar que isso era brincadeira. Eu ia falar assim, não, isso é maluquice, né? Como é que pode um casamento virtual? Mas, de É. fato.
Se já tem lugar aí fazendo, né? Já Sabe-se sim. lá. Daqui a pouco isso vem aqui para o Rio de Janeiro. Então, mas aí, olha só, tempo hábil para fazer o divórcio, a Lu está perguntando. Você pode casar hoje e se divorciar na outra semana, não tem mais tempo mínimo para se Já pode divorciar. te procurar Já logo, né? pode me procurar depois da quarentena, porque certamente, né? Ah, e tem mais, né? Lembra que eu te falei da história que eu ouvi? É, que eu comentei isso, né? E virei e falei assim: ah, mas a gente vai fazer a celebração virtual. E aí eu ouvi a seguinte pérola: poxa, mas só a celebração, o casamento também não pode continuar sendo virtual, Oh, meu né? Deus! E Mas é isso que realmente, eu para falo. dar certo, né? Para dar Não, e certo, esses só virtual. relacionamentos por aplicativo, por site, né? Isso acaba Isso. gerando isso também. Ah, e pós-coordenada pela avó. Olha, ô, Luciana, que coisa boa. Isa, nós temos 10 segundos, vai encerrar a nossa live. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui presente, em especial a você. Muito obrigada, uma boa Eu que te tarde a todos. agradeço, Beli, pela oportunidade.